E aí, galera sensacional, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula de hoje, uma aula muito importante sobre os vícios de linguagens. É isso aí, vamos falar um pouco sobre vícios de linguagens, ambiguidade, cacofonia, eco, hiato, preciosismo, arcaísmo, estrangeirismo, barbarismo, solecismo, e ainda há autores que colocam outros vícios de linguagens além disso aqui. Esse conteúdo, inclusive, pode aparecer para você também como tautologia. É a mesma coisa que vícios de linguagem. Tautologia. Perfeito? O primeiro vício de linguagem muito comum é a ambiguidade. A ambiguidade consiste em um vício de linguagem, em um erro que dará duplo sentido para a afirmação. Inclusive, esse conteúdo, vícios de linguagens, se aproxima muito de figuras de linguagens, porque há uma aproximação entre os vícios e as figuras. Por um exemplo, a ambiguidade é o duplo sentido, que para a poesia é muito positiva, embora para o texto em prosa, ou seja, o texto escrito em parágrafos, não seja muito legal. Olha esse exemplo. Ana, Neto saiu daqui agora com sua mãe. Quando eu digo Ana, Neto saiu daqui agora com sua mãe, esse sua mãe pode ser tanto a mãe de Neto, como pode ser também a mãe de Ana. Ao dizer, por um exemplo, o menino viu o incêndio do prédio, observe como há uma ambiguidade. É o prédio que está pegando fogo, certo? E o menino viu de algum lugar esse prédio, ou o menino estava no prédio e viu algum incêndio que estava ocorrendo em outro lugar. Você tem aí um duplo sentido, você tem aí uma ambiguidade. Alguns autores chamam isso de anfibologia, duplo sentido, beleza? A cacofonia consiste na junção de uma palavra com outra que produz um som desagradável aos seus ouvidos. Por um exemplo, vou mijar. Ao dizer que a pessoa está indo, ela fala, vou mijar. Observe que dá uma aproximação com o verbo urinar. Então, caco em grego significa feio. Cacofonia é o som feio. Cacofonia, o som feio. Vamos colocar aqui, som feio. Produzido por quê? Pela junção de duas palavras aí, pela terminação de um e começo de outra, que provoca esse som feio. Por um exemplo, boas recordações, as fotos do álbumdão. Olha só, álbumdão. Juntando a terminação de álbum com o verbo dar, fica bundão. Ou seja, fica um som feio, uma cacofonia. Lembra, ambiguidade, duplo sentido. Cacofonia, som feio. Caco é feio. O eco consiste na repetição de consoantes que vai provocar um som desagradável. Pode também ser chamado de colisão. Essa colisão ou esse eco às vezes aparece no início, às vezes aparece no fim da frase, certo? No fim das palavras aí. Então, por um exemplo, ao dizer ele atua psicologicamente, atua socialmente, atua profissionalmente.
Evita essa terminação mente, 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 porque isso provoca um eco. Por isso que a gramática diz, ele atua psicológica, social e profissionalmente. Ele atua psicológica, profissional e socialmente. A repetição desse mente, mente, mente dá uma ideia de eco ou rima. Alguns autores também vão fundir isso aí com a chamada colisão. Por quê? Consiste na repetição de consoantes, seja no final, seja no meio. Quero que queime as cartas. Olha a repetição disso daqui, ó. Isso vai provocar um eco, também conhecido por alguns autores, também classificado com alguns autores por colisão. Perfeito até aí, galera. Alguns diferenciam, botam o eco só o final das palavras e a colisão só a repetição de consoantes. E é muito importante você estar atento a o que cada banca pede. Como é que essa banca pede? Como é que tal banca pede? A outra é a repetição de vogais. Aí vai ser chamado de hiato. Há uma figura de linguagem correspondente ao hiato, que é a chamada assonância. Então veja como figuras de linguagens e vícios de linguagem se aproximam. Há de abundar água aqui. Olha a repetição do A. Essa repetição do A, meus queridos aprovados, provoca o que se chama de hiato. Sensacional? Vamos lá. Ambiguidade, cacofonia, eco, hiato. Vamos para o próximo. Preciosismo. Você tem aí algumas pessoas que falam de uma forma muito rebuscada, muito difícil. E aí essa forma de se falar, muito rebuscada, é chamada de preciosismo. É o chamado falar ou escrever difícil. Falar ou escrever difícil. Olha, entregar-me-ei à labuta. Muitos autores, inclusive, são conhecidos por esse preciosismo. Rui Barbosa é um desses autores conhecidos aí pelo preciosismo. O arcaísmo é uma linguagem antiga que apenas o seu avô, apenas a sua avó utiliza. Você não usa mais. Por um exemplo, hoje, quando algum jovem gosta de alguém, diz ele é o meu crush. Antigamente, isso é uma gíria, certo? Antigamente, o seu avô, a sua avó, dizia assim, ó, ela é um brotinho. Brotinho é um exemplo de arcaísmo. É uma palavra que ninguém utiliza mais. Arcaísmo. São palavras que estão em desuso. Palavras em desuso. Palavras em desuso. Perfeito? Passou pela rua. Não é pera rua, é pela rua. Pera se transformou em pela. É um exemplo aí de arcaísmo. E o estrangeirismo? O estrangeirismo é o uso de palavras de outras línguas, ou seja, uso de outros idiomas, certo? Um exemplo desse estrangeirismo que a gente poderia falar aqui e que está na moda é a palavra marketing. Marketing. Marketing é um exemplo de estrangeirismo. Ao se utilizar um estrangeirismo na língua portuguesa, você tem que necessariamente colocar entre aspas. Não pode ser escrito, chegar e escrever sem colocar as aspas, não. E há vários exemplos. Como estamos vivendo na era da internet, né? Está na moda você utilizar várias palavras de outras línguas na língua portuguesa. Até palavras por exemplo, do italiano, é um embrólio na nossa sociedade. Embrólio
é um estrangeirismo e deve estar entre aspas. E por fim, o barbarismo e solecismo. Alguns autores vão dividir barbarismo de solecismo. Entende isso? O barbarismo consiste em erros de pronúncia ou de escrita. Por um exemplo, a palavra aqui é recorde, mas normalmente as pessoas cometem um erro de pronúncia, um barbarismo e falam recorde. Algumas pessoas, por um exemplo, usam a palavra rúbrica e isso é um erro chamado de barbarismo. É um vício de linguagem denominado barbarismo. Para diferenciar, a forma correta é rubrica, ok? Dito isto para vocês, o solecismo é um erro muito mais de sintaxe. Também é um erro gramatical. Então, o barbarismo e o solecismo são erros gramaticais, mas o solecismo vai ser classificado como erros de sintaxe. Pode ser de colocação pronominal. Me empreste uma borracha. Isso é um erro de colocação pronominal. É um solecismo. Você pode também ter um erro de concordância. A gente, vamos, é um solecismo. É um erro de concordância. Um erro de regência também. João namora com Maria. João namora com Maria é um erro também de regência, porque é João namora Maria. Perfeito? Então, esses são os vícios de linguagens. Claro que isso daí é muito baseado na tautologia e a cada momento pode surgir novos. E como é um termo que não é muito enxuto, alguns autores podem colocar aqui como vícios de linguagens o neologismo, por um exemplo. E o que é o neologismo? É uma palavra nova. Eu tenho um neologismo na minha casa. Por um exemplo, na minha casa, quando a gente coloca um sanduíche de queijo com presunto, a gente chama isso de queijunto. Isso é um neologismo. É um neologismo aí, é uma palavra nova. Ok? Vale para vários aspectos aí, você pode criar palavras novas. Eu lembro-me de ter visto alguém dizer assim, ó, ele está faitando. E isso para mim foi a coisa mais maluca que eu já possa ter ouvido na minha vida. A pessoa pegou o termo fight, de brigar, e colocou o gerúndio aí da língua portuguesa. Esse faitando aí, ele estava lutando. Eu acho que foi um comediante aí, um vídeo que mandaram para mim, um meme, uma coisa assim. Mas olha só, isso é um exemplo de neologismo. E alguém pode encarar isso como um vício de linguagem. Vamos lá! Quando você estiver estudando, é muito importante você concentrar em quantidade. Então, o que é que você aprendeu na aula de hoje? Vícios de linguagens, ambiguidade, cacofonia, eco ou rima, hiato, preciosismo, arcaísmo, estrangeirismo, barbarismo, solecismo, neologismo. 10 vícios de linguagens para você organizar. E eu estou colocando aqui 8, mas alguns autores podem trazer como 10. E até 11, porque alguns podem dividir o eco da colisão, como eu falei aqui. Espero que você tenha gostado. Foco total e olha para o relógio agora. Sabe que horas são? Hora de passar, meu amigo. Hora de passar nessa prova. Vamos lá? Um abraço e até o próximo encontro.